A primeira experiência que eu tive numa cozinha de restaurante, eu era estudante de medicina e eu vivia falando que eu queria fazer um estágio, eu queria ser cozinheiro e tal. Meu pai falou, não é isso que você pensa, cozinha não tem glamour, não tem essa história, essa poesia toda. É duro, você vai ficar lá limpar 50 quilos de cebola e vai ficar sair de lá fedendo e vai ser um saco e vai ganhar mal e tal. Aí ele falou, ah, tá, é bom que você vá para uma cozinha logo, porque quando você for, você vai desistir dessa coisa toda. Aí eu fui, enchi o saco do cara, que é o dono do restaurante aqui, o restaurante mais premiado que tinha em BH e tal, um francês. Aí ele me deixou fazer um estágio lá. Aí o primeiro dia que eu cheguei na cozinha, cheguei lá, me deram 2 caixas de pimentão para descascar e picar em cubinho pequenininho. Fiquei umas 6 horas fazendo isso, aí depois abriu a cozinha, começou aquela correria, panela para cá, panela para lá, um grita com o outro, joga um negócio para cá, para lá, monta pratos. E aí aquela adrenalina danada, uma pressão, as coisas saindo sincronizadas, em velocidade e tal. Eu me apaixonei por aquilo completamente. Eu saí eufórico, eu nem consegui dormir esse dia. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E eu adoro adrenalina também, então essa junção das duas coisas me deixa muito feliz. Aí não teve jeito. Na verdade, eu sempre cozinhei com a minha família, aquela história de estar na cozinha com meu avô e minha avó. Meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito novo. E eu e minha mãe fomos morar com meus avós. E a história da família da minha mãe, na casa do vovô e da vovó, sempre foi em torno da mesa. A família sempre se reuniu, os fins de semana, sempre em torno da mesa. E eu me fascinava muito por aquilo. E desde o início do processo, desde quando se começava a cozinhar, já era uma coisa mágica. E eu fazia parte disso tudo, eu sempre estava ali envolvido. E com o tempo eu continuei cozinhando e cada vez cozinhando mais até chegar a cozinhar sozinho já, com 12 anos de idade. Eu já fazia, né, jantares sozinho, almoço para a família e tal. Eu era aquele menino na escola meio perdido, que não conseguia, né, não era muito popular, cheio de amigos, aquele menino que gostava de ficar lendo no recreio, enquanto o povo jogava bola, era o último para ser escolhido no futebol. E aí, na minha família sempre assim, o Léo, eu sempre era ruim na escola, assim, não, então, o Léo é, né, um menino meio largado, o Léo esse menino é um menino até que é esperto, mas ele não tira nota boa, o que vai ser desse menino, como é que vai ser o futuro desse menino que não estuda? Nossa senhora, cheio d'água. É porque tem que cozinhar com água, senão ele, no freezer, ele queima tudo, entendeu? Aí você põe a água, aí se você usar, você joga ele na água quente. Ah, tá. Entendeu? Quanto tá? Tá R$ 15. Então vamos levar, porque Tá, deixa eu só passar tem não, isso. não, só tem Na isso. época do vestibular, né, indo contra todos, eu me dediquei muito, assim, estudei muito. E aí eu consegui passar no vestibular de medicina na Federal aqui, que era a melhor faculdade, ainda assim, ainda federal, não precisava nem de pagar. E aí a minha família relaxou e falou, pronto, né, resolvido o problema do Léo, esse menino vai ser médico, graças a Deus, tomou rumo na vida. E quando eu formei e falei que ia largar, a turma falou, meu Deus do céu, esse menino estava encaminhado e agora... Na época do vestibular, quando eu fiz, não existia essa vocação para ser um cozinheiro profissional, assim, não existiam cursos de cozinha profissionais, assim. Estava começando, não tinha curso superior e tal. E minha família é uma família muito científica, tem muito médico, muito cientista na família. E, assim, eu sentia a necessidade de ter um curso superior bom. Eu sou um cara muito competitivo também, então a turma estava toda fazendo medicina. Eu falei, então vamos tentar isso, que é a coisa mais difícil que tem para fazer. Eu quero fazer uma coisa difícil. E fiz medicina, mas já dentro da faculdade não era o que eu queria fazer. Eu já percebi
que aquele cotidiano da medicina e, para mim, trabalhar tentando, né, tentando curar doenças, tentando meio que melhorar as pessoas doentes, não era exatamente o que eu queria, assim, né? Não era, eu acho que eu quero tratar das pessoas, sim, deixá-las melhores, sim, mas talvez, né, do ponto que elas querem ficar mais felizes, assim, eu poder trazer um conforto e uma alegria para elas, mas num momento diferente, sabe? Essa taioba tá demais, hein? Pequenininha. Mas cheguei num ponto que eu lembro muito, assim, que eu sempre cozinhava muito para os colegas, a gente ia para minha casa, eu cozinhava. E aí eu lembro um dia que, na época, minha namorada e hoje a minha esposa, ela me deu um monte de utensílio de cozinha de presente de aniversário. E aquilo foi um marco, assim, para mim, que desde aí eu comecei a cozinhar cada vez mais sério. Aí eu comecei a comprar livros mais sérios de cozinha, porque até então eram só livros de receita. Comecei a estudar os processos físico-químicos da comida, da cozinha e tal. Comecei a estudar, né, uma onda culinária que existia na época, que era a gastronomia molecular, cozinha molecular, e cada vez mais sério. E aí, depois, com o tempo, eu meio que fui pro lado meio alternativo, comecei a andar de skate e tal, rock and roll. Eu me desviei por outras coisas, eu gosto muito de escrever, então eu editava jornais de literatura, jornais da faculdade e tal, escrevia, publicava algumas coisas, sempre achei que eu ia ser escritor. Terminei o curso, eu fui até orador da minha turma, é engraçado, porque eu gosto muito de escrever, então acaba que eu escrevi um discurso e fui votado. Quando eu formei, eu comecei já a caminhar para a cozinha. Eu estava decidindo onde eu iria, e escolhi a Ferrandi, que é a Escola Superior de Cozinha Francesa de Paris. E aí eu comecei a trabalhar com os empregos que eu conseguia para juntar um dinheiro. Chamei a minha família e falei, eu vou largar a medicina porque eu quero muito estudar cozinha. Mas a minha família falou, Léo, não, nós não queremos que você vá, você não conta com a gente, um marmanjo formado em medicina, da gente pagar um cursinho de cozinha para você em Paris. Aí eu falei, tudo bem. E comecei a trabalhar intensamente, dando plantões e fazendo vários bicos aqui e ali, mais PSF, né, Programa de Saúde da Família, Imposto de Saúde, até eu juntar o dinheiro que eu precisava para poder pagar o meu curso e a minha mulher terminar a residência dela também, que ela fez pediatria, e ela também juntar um dinheiro para me ajudar. Na verdade, nós dois juntamos juntos. Ela também investiu nessa minha mudança de carreira e ela acreditou em mim, né? Porque quando eu realmente decidi ir, foi mais ou menos o aval dela, porque eu sempre achei que eu era um cara meio estranho, assim, né? Assim, sempre falei, será que eu vou acreditar no meu impulso, né? Eu não sei nada, assim, né? O Gluton surgiu da minha história com a cozinha, que remonta desde que eu era criança, na cozinha com meu avô e minha avó, cozinhando, e continuo até hoje, na verdade, mesmo depois de ser cozinheiro profissional, ainda assim continuo com os dois, que estão muito bem, graças a Deus. Esse é meu avô, que me ensinou a cozinhar, que é o grande ídolo, assim, da minha vida, é o cara que sempre teve toda a magia da cozinha, sempre teve toda a história em volta do prato, é um grande cozinheiro, um grande gourmet. E essa foto dele voltando da escola, com a farda que usava na escola. Essa foto aqui é da minha bisavó, num carnaval em São Lourenço. É super legal, assim, e isso aqui é a família do meu avô. É toda essa família de onde surgiu a cozinha na minha história, assim. Gostava muito de cozinhar também. Eu me lembro de estar na cozinha com 6, 8 anos. 8 anos eu já começava a botar a mão na massa, eles me deixavam brincar um pouco e tal. E aí o vovô começou a perceber que eu tinha um paladar, assim, bom para as coisas, né? Eu conseguia diferenciar, eu gostava de coisas estranhas, de coisas amargas e tal. Então ele começou a meio que incentivar o meu paladar, me usar como teste, né? Prova isso aqui, vê como é que tá. Aquela história de cozinhar usando o paladar de outra pessoa que talvez tenha um paladar um pouco mais sensível que o seu. Como é que tá de sal, como é que tá de ácido, como é que tá
disso, daquilo. Então, com o tempo eu fui botando a mão na massa, cozinhando cada vez mais. E já com 12 anos eu começava a cozinhar sozinho para a família toda. E fui seguindo isso, né? O que aconteceu na minha gastronomia foi que eu cheguei da França, um moleque super pilhado, porque lá eu cresci muito, assim, eu me dediquei de corpo e alma igual eu nunca me dediquei a nada, e eu fui bom, assim, sabe? Tipo, na escola eu me destaquei muito, e quando eu entrei nos estágios eu cresci muito rápido, o povo ficava entusiasmado comigo, então eu falei, nó, descobri uma coisa que eu faço direito, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, né? E quando eu cheguei aqui, eu cheguei assim, cozinha francesa, na minha cabeça eu vou ser o cara da cozinha francesa, vou fazer um restaurante francês e tal. Completamente ingênuo, assim, sabe? E eu assumi, né, um restaurante francês da cidade, fui dar uma consultoria, fiquei 2 anos num grande restaurante que tem aqui em Belo Horizonte. Já encontrei diversas dificuldades lá para conseguir manter um cardápio francês, que acabou que francês, mas um pouco abrasileirado, porque não tem jeito. Mas aí eu saí de lá para abrir o Glouton e falei, não, o Glouton vai ser um restaurante francês, tipo, né, fazer cozinha francesa, e acabou e tal. E aí eu abri com um cardápio curto, o Glouton a gente abriu muito pequeno, era eu e mais 2 cozinheiros e um estagiário na cozinha, a casa grande, e a gente fazia 4 pratos, 3 entradas, 3 petiscos e 2 sobremesas só. E era uma correria louca, assim, sabe? E eu abri com um menu francês. E com o tempo comecei a criar. E nós somos mineiros, né? Em Minas Gerais a gente come a comida mineira desde criança, na mesa todos os dias, né? Então, não tem jeito. Aquele perfil de sabor fica gravado na nossa cabeça, sabe? E os produtos que a gente tem são os produtos mineiros, né? Não tem jeito de fazer uma gastronomia séria hoje sem fazer com produto local, principalmente de pequenos produtores, produtos bem artesanais, assim, né? Então, eu comecei a trabalhar com esses produtos. E o que eu tenho de melhor aqui não é ruibarbo, né? Não é foie gras. O que eu tenho de melhor aqui é Maria Gondó, é quiabo, é jiló, é carne de porco, é um frango caipira. A papada vai com uma acelga grelhada, meio crocante assim. Garçom, por favor. Esse aqui é o arroz que sai com camarão, com filé. Filé e uma papada na 9. É esse ímpeto de criação que eu tenho, eu vivo meio que perturbado pela quantidade de ideia que eu tenho e é difícil até controlar. Às vezes eu estou na cozinha inventando coisa e meus subchefes chegam e falam, Léo, pelo amor de Deus, deixa a gente sossegado um tempo, para de inventar coisa nova. Vai voltar esse prato aí, já vai ficar frio e vai voltar. O gosto que eu procurava era o gosto da roça, sabe? Sempre o máximo de sabor possível é o sabor da cozinha feita no fogão a lenha durante um tempo longo, que de forma completamente empírica atinge um resultado incrível, assim, sabe? Eu acho que as cozinheiras, porque geralmente em Minas são mulheres que cozinham, as cozinheiras mineiras, elas criaram, né, uma técnica de pinga e frita, de cocção lenta, com caramelização, que gera uma quantidade incrível de sabor, sem saber que elas estavam criando os compostos de Maillard, que são os aminoglicanos, que são moléculas muito saborosas, que quando você aquece né, uma superfície de uma carne, por exemplo, você cria esse composto entre o aminoácido e o carboidrato e gera muito sabor. Elas fazem isso de forma empírica, no fogão a lenha, e quanto mais tempo elas fazem isso, mais saboroso fica. Eu acho que eu sou um cientista, né? Eu formei numa faculdade que forma cientistas, que ensina uma mentalidade muito científica pra gente. Então, eu enxergo a culinária como a cabeça de um cientista. Os processos
de cocção, os processos de resfriação, de conservação, tudo isso para mim é muito claro. A forma como, né, as coisas fermentam, como as bactérias crescem, ou fungos, ou como eu preciso de... o que eu preciso de fazer para cozinhar uma carne dura e qual que é o processo que ela vai se emaciar. Gastronomia faz parte da vida das pessoas. Eu acredito na gastronomia acessível. Eu abri esse lugar aqui para poder cozinhar uma comida acessível para as pessoas, com qualidade. E o Gluton também é um restaurante com um preço muito pensado, assim, sabe? Se você for comparar a gente com os nossos concorrentes, a gente, apesar da gente ser o mais premiado de todos, a gente ainda é o mais barato de todos também. Eu não acho que o prêmio faz com que eu seja melhor que ninguém. Simplesmente mostra que a gente está num caminho certo, e o que é uma coisa muito boa. Mas eu acho que gastronomia não é algo para datas comemorativas. Gastronomia tem que fazer parte da vida, é algo para todo dia. Então, eu realmente penso muito na hora de precificar. A gente tenta cobrar o mais justo possível, desde aqui até o Gluton também. Agora a gente ainda está abrindo um de sanduíches, que vão ser um preço bem acessível também. Quando a gente abriu o Gluton, a gente concorreu a vários prêmios, assim, por muita sorte, e a gente ganhou os prêmios de revelação do ano. Então sempre saíam nas revistas assim, novo restaurante francês, Gluton, então não sei o quê. Aí durante o ano inteiro a gente ganhou 3 prêmios aí, sempre novo francês, novo francês. No ano seguinte, a jornalista me chamou e falou: Léo, olha só, você não vai poder concorrer como melhor restaurante francês, que esse ano você não é mais revelação. Eu falei: não, o que aconteceu, né? O que eu fiz de errado? Ela falou: não, olha o seu cardápio. Rabada com nhoque de queijo canastra, papada de porco com mandioca, costela com angu de canjica branca. Isso é um restaurante de cozinha mineira contemporânea. Isso não é um restaurante de cozinha francesa. Aí eu parei e pensei e falei: é verdade. E a partir daí a gente entrou para o ramo da cozinha contemporânea e eu comecei a compreender o que eu fazia e passei a propositadamente procurar cada vez mais compreender o que era a cozinha dos mineiros e a fazer. E quando você come uma comida que é bonita no prato, bem acabada, então de alta gastronomia também, e quando você bota na boca, ela lembra a comida que a sua avó fazia quando você estava, né, na roça, na casa da sua avó, você se emociona profundamente. Então acho que eu fisguei os mineiros nessa. Senta nessa mesa redonda aí. Meus filhos vivem dentro da cozinha, né? Eles vivem nesse ambiente. Eles gostam muito, sempre que vão brincar, né? Brincadeira é de cozinha, eles gostam de sempre panelinha e tal, mexer. Aqui eles entram, eles são completamente íntimos da cozinha, já entram correndo para dentro da cozinha, já abre a geladeira dos meus cozinheiros, pegam o que eles quiserem comer, e os meninos ficam, dá licença, né? E tem um paladar também treinado desde novo, né? Porque como a gente viaja bastante, né? Um cozinheiro precisa de comer muito, né? Não adianta você ter técnica. O que faz você ser um bom cozinheiro é o conhecimento da comida, né? O seu paladar. Então a gente sai muito para comer, né? Então a gente viaja muito para comer e a gente sempre viaja com eles. A gente é grudado nos meninos. Então um vai fazer 6 agora e o outro tem 3. Então eles vão com a gente, onde a gente for. A gente vai para a roça comer uma comida mais a lenha, mais assim eles vão. A gente vai para Bahia, num lugarzinho escondido, comer uma moqueca incrível que uma moça faz lá na sombra da mangueira. Lá ele vai junto e desde 1 ano de idade comendo camarão e dendê. Ou a gente vai para fora, para França, ele come o que for e adora. Aí eles chegam aqui, aí cada um pede o que quer, assim. E eles têm liberdade de pedir tudo que eles quiserem que tem aqui dentro da cozinha. Eu faço para eles, eu entro na cozinha e faço para eles. Então, assim, os pedidos são muito loucos, assim. Às vezes pedem, sei lá, eu quero camarão com mandioca frita, sei lá, purê de não sei o quê, aí ele pede abobrinha de não sei o quê, aí de sobremesa, eu quero polvo. A partir do momento que você conhece
o bom, que você entende que a gastronomia é comida boa e bem feita, independente da idade, independente de quem seja, né? A pessoa, ela vai comparar na história dela, né? Então, acho que a gastronomia é isso, assim, é você criar uma bagagem muito grande dentro da sua cabeça, né? Dos sabores, dos paladares, para você conseguir diferenciar o bom do ruim e tentar sempre buscar o melhor possível. Eu acho que o Brasil é um país incrível, nossa cultura é extraordinária, nós somos um povo caloroso e maravilhoso, só que eu acho que falta um pouco de profissionalismo em todas as áreas do Brasil. A vida na cozinha é muito dura, a gente trabalha muito, é muito difícil, é muito quente, é muita pressão, então para você ser bom em alguma coisa você tem que se dedicar muito. Eu acredito que as escolas, elas não são formadas pelos professores, sim pelos alunos, né? E acho que os alunos tinham que alterar a postura deles e se dedicar muito e cada vez mais para poder atingir esse grau de expertise e de excelência que se atinge fora, né? O nível dos cozinheiros formados fora é completamente diferente. Mas o Brasil está melhorando bastante. Se você for comparar aí uns anos atrás com hoje, nós estamos cada vez melhor. Eu acho que para a gastronomia brasileira chegar ao ponto que uma gastronomia peruana chegou, a gente precisa de muita união. A gastronomia mexicana, ela cresceu muito e ela é muito reconhecida, mas ela ainda assim está longe de ser o que a gastronomia peruana chegou. Justamente pelo fato das dimensões continentais que o país tem também. Acho que a gente tem pontos muito específicos no Brasil de gastronomias incríveis e que elas despontam separadamente hoje, né? A gastronomia amazônica é algo exótico até para o brasileiro e ela cresce muito, mas existe um problema de não tem um centro econômico tão grande assim, então talvez seja um lugar mais difícil de acessar. Acredito que a gastronomia mineira é uma das mais tradicionais do Brasil hoje e a gente tem a possibilidade de crescimento, mas ela é muito estigmatizada em cima de uma culinária, né, do tutu de feijão, da leitoa, também uma coisa que atrapalha um pouco. Acredito que o Brasil tem a possibilidade, o potencial de crescer mais ou menos como os Estados Unidos cresceram, né? Não como a gastronomia brasileira específica, mas com grandes chefes que fazem uma cozinha autoral usando produtos locais. Um pouco diferente do que aconteceu com o Peru, pelo fato do Brasil ser um país muito continental. E acredito que a gente caminha muito para esse lado. Assim. Nós temos grandes chefes hoje fazendo trabalhos muito sérios em todos os estados, grandes amigos que eu admiro muito e muita gente nova chegando com muita pilha. E eu acho que isso forma a gastronomia de um local. Eu acho que a tendência da gastronomia mundial hoje é uma cozinha autoral, feita, né, com criações, usando produtos locais, mas não necessariamente se definindo como uma gastronomia local, né? Não, a cozinha é mineira. Não, a cozinha é de um mineiro. É um pouco diferente. A cozinha brasileira, não, a cozinha é do brasileiro. É feita por brasileiros. Os brasileiros estão seguindo uma tendência de fazer a cozinha com produtos brasileiros. Acaba sendo também a cozinha brasileira, mas não como a gastronomia peruana popularizou o ceviche no mundo inteiro, por exemplo. É um pouco diferente, né? Não tem como a gente transformar a feijoada no ceviche. É um pouco difícil, eu acho, assim, ter esse alcance. Eu acredito muito em Minas Gerais e eu gosto de ser uma pessoa que investe no nosso estado. Então, eu não gostaria de sair daqui. Eu gostaria de usar todas as minhas forças para poder fazer com que Minas entre de verdade no mapa da gastronomia nacional, quem sabe mundial, talvez um dia, né? Não sozinho, mas eu quero fazer a minha parte. Sair de BH para outro lugar do Brasil, acho que não é algo que... Eu amo morar em BH. Eu
pego o carro, coloco a bicicleta atrás do carro, em 10 minutos eu estou no meio do mato, faço uma trilha, volto a tempo de buscar meus filhos na escola e trabalho à noite, e isso é maravilhoso. Então, assim, eu não tenho vontade, né? Acho que se a pessoa quiser vir aqui, ter a experiência real da cozinha mineira, ela tem que comer aqui em Belo Horizonte. Eu acho que essa história, vou lá abrir um restaurante de comida mineira em São Paulo. Pô, né, você está tão perto de Belo Horizonte, para que eu vou abrir em São Paulo um restaurante de cozinha mineira, né? A gente recebe tanto paulista aqui no restaurante, vem tanta gente fora, né? Vem para BH, vem para Minas. Realmente eu sou bem feliz com Minas. Eu gosto muito de fazer parte disso aqui. Eu sou um mineiro fervoroso.